Você já se sentiu rejeitado? Seja em uma situação social, no trabalho ou até nas relações pessoais? Eu sei bem, né, que a sensação de rejeição ela pode ser paralisante. Então hoje nós vamos falar sobre o que o que é rejeição, né? Quais os padrões que te levam a se sentir rejeitado aí e o mais importante, como é que você pode começar a diminuir esse sentimento na sua vida. Então já aproveita e comenta aqui nos comentários, né? E me conta aqui nos comentários em qual área da sua vida você mais sente esse medo aí da rejeição. Eu vou adorar saber e responder vocês, tá certo? Então, vamos pro vídeo. Olá, sou Gabriele, psicóloga, e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a rejeição, né? E para que a gente possa iniciar, vamos compreender aí um pouquinho melhor o que é de fato a rejeição, tá? Então, gente, a rejeição, né, ela é basicamente aí quando a gente se sente, né? A gente sente que não somos aceitos ou valorizados, né, por outra pessoa ou grupo, tá? E isso pode acontecer de várias formas, né? Então, desde um não em uma entrevista de emprego, por exemplo, até aquela sensação de não se encaixar aí nos ambientes sociais, né? E o ponto-chave aqui é entender que a rejeição, muitas vezes, né, ela está muito mais ligada à nossa percepção do que à realidade aí de fato, tá? E agora o que eu quero saber de você já evitou alguma situação social por medo aí de ser rejeitado? Sim ou não? Me conta aqui nos comentários, né? Quero saber aí qual é a experiência de vocês. Eu já me senti, tá? Eu compartilho aqui com vocês que sim, em algumas situações já me senti. Mas você pode estar se perguntando, Gabriele, o que é, né? Que pode me levar a se sentir aí rejeitado, gente? Então, existem inúmeras situações, né? Porém, nesse vídeo eu vou pontuar apenas 4 dessas situações, tá? 4 padrões aí que nos levam a se sentir rejeitado. Ok? Então, existem, né, algumas crenças que reforçam essa sensação de rejeição, tá? E eu quero que você veja aí se você se identifica em alguma dessas que eu vou falar, que eu vou citar aqui. E a primeira crença, né, é aquele pensamento de eu não sou bom o suficiente. Então, essa crença de inadequação faz com que você se veja, né, como inferior aos outros, tá? O que aumenta aí a expectativa de rejeição em qualquer situação, né? Então, em qualquer situação você acaba se sentindo rejeitado justamente por se sentir inferior. Então, vamos colocar numa situação para ficar mais fácil, né? Imagine aí a Maria, né? Vamos colocar a Maria na situação, né? Então, a Maria, ela quis se candidatar, tá? Há uma promoção aí no trabalho dela, mas ela nunca teve aí coragem de tentar, né? Então ela pensa que por não ter a mesma experiência que os outros colegas, jamais ela vai ser aí considerada, né? Ou apontada pelos chefes para receber essa promoção, né? Então, mesmo aí quando amigos e colegas elogiam suas habilidades, ela minimiza suas conquistas, né? Então, um dia até a Maria descobre que uma vaga, tem aí uma vaga para promoção, né? Mas que foi preenchida por alguém com menos tempo de empresa que ela. E ela acaba o quê? Se sentindo rejeitada, né? Mas a verdade é que a Maria, ela nunca tentou essa promoção, porque ela acreditava que não era boa o suficiente. Então, percebe? O que a gente avalia aqui? Que o medo da rejeição, né, que a Maria sentia aqui no caso, era um reflexo da sua crença de que ela não era capaz, né? O que a impediu de tentar aí esse novo passo na carreira profissional dela. Percebe? Né? Deu para ficar claro com esse exemplo? A segunda crença, né? Aquela crença de eu preciso da aprovação de todos, né? Quem nunca, gente? Quem nunca sentiu, não, que eu preciso, né, que todos me aprovem, que todos me validem, né? Só que o fato é que essa crença, né, de que você só vai ser aceito se você agradar a todos, leva você a uma busca constante por validação, né? Gerando aí um medo da rejeição, né? Quando você não consegue essa aprovação. Então, você
né, por não conseguir essa validação, você se sente rejeitado, tá? Vamos para um exemplo para ficar mais claro. Agora a gente vai usar o João, né? Então o João ele é uma pessoa amigável, né? Ele está sempre disposto a ajudar. No entanto, ele tem uma grande dificuldade em dizer não, né? Uma vez ele se envolveu aí em tantos projetos na faculdade para agradar a todos que ele acabou ficando esgotado. Então, quando ele finalmente teve que recusar um pedido de ajuda, sentiu-se terrivelmente mal, né? Com medo aí de ser rejeitado por aquele grupo. No fundo, João acreditava que se ele não estivesse sempre disponível, as pessoas deixariam aí de gostar dele. Qual é a moral disso, né? Que o João, gente, ele vivia em função de agradar a todo mundo. Mesmo que isso custasse o esgotamento dele, mesmo que isso o deixasse cansado, né? Então, sempre o quê? Buscando essa aprovação, né? Com medo de ser rejeitado, caso ele dissesse não uma vez, tá? A terceira crença é aquela crença, se alguém me rejeitar, é porque eu falhei, é porque eu fiz algo de errado, tá? Então, a ideia de que cada rejeição é uma falha pessoal, né? Alimenta a autocrítica severa, gente, e reforça o ciclo de insegurança e isolamento aí na sua vida, tá? Então vamos colocar aqui no cenário a Ana, por exemplo. Então digamos que a Ana era apaixonada por arte e decidiu aí expor as suas pinturas, né, em uma galeria. Quando ela recebeu críticas, né, sobre algumas peças, interpretou isso como um fracasso pessoal, né, pensando que tinha desapontado todos que acreditavam no seu talento. Então, mesmo que muitas pessoas elogiassem o seu trabalho, Ana ficou paralisada pelo medo de novas críticas, né? Então, ela decidiu não pintar mais por um tempo, sentindo que qualquer rejeição, né, era uma prova da sua falta de habilidade. Então aqui a gente vê o quê? Que Ana enxergou a crítica como uma falha pessoal, né? E isso reforçou a crença de que toda rejeição era resultado de sua incapacidade, né? O que a afastou de algo que ela amava. Então percebe, né? A gente vai receber críticas, né? Mas eu não posso pegar essas críticas e colocá-la e depositá-la no meu pessoal, achando que eu sou incapaz. Se alguém me rejeitou é porque eu falhei, tá? E a quarta e última crença, né, que sempre aparece aí quando a gente fala de rejeição é: os outros sempre me julgam negativamente. Então, isso aparece muito também, né? Quando a gente fala de ansiedade social, eu sempre. A pessoa tem o foco, né? A pessoa acredita que todos estão observando, né? Quase não sai, vocês perceberam? As pessoas acham, né, que está sendo observada e que está sendo avaliada e julgada negativamente a todo momento, né? Então aqui a crença, né, de que as pessoas estão constantemente julgando você de forma negativa, né, faz com que você evite se expor, né, antecipando uma rejeição que muitas vezes nem está acontecendo. Né? Vamos aqui trazer para um exemplo. Então vamos dizer que Pedro evitava interações sociais porque se sentia, né? Sentia que as pessoas sempre o observavam e criticavam. Então, em um churrasco de família, por exemplo, quando ele estava aí se servindo, ele deixou um prato cair no chão, digamos, né? E imediatamente ele pensou que todos estavam rindo dele, julgando por ser desastrado, né? Então ele passou o resto do evento o quê? Envergonhado, mesmo que poucas pessoas realmente tenham notado. Então, por quê? Porque ele acreditava que as pessoas estavam sempre esperando por qualquer erro aí para poder criticá-lo, tá? Qual é a conclusão? Qual é a moral disso? Ele acaba, né, vivendo aí com a sensação constante de que todos estavam julgando e negativamente, né? O que fazia aí com que ele evitasse as interações sociais. Então, com o tempo, né, possivelmente ele deixe de ir a essas reuniões familiares, né? Ele acaba aí se isolando demais. Percebe, gente, como, né, às vezes as nossas crenças, a nossa percepção influencia e nos faz interpretar situações, nos faz enxergar situações, né, onde a gente chega à conclusão que há uma rejeição, mas que na verdade não é bem assim, né? Então essas histórias, por exemplo, esses exemplos, né, que eu trouxe refletem aí como as crenças distorcidas
podem influenciar nossas vidas, né? Levando aí o medo da rejeição e a padrões de comportamentos que reforçam essa sensação. Então me conta aqui nos comentários com qual desses padrões você mais se identificou, né? Quais aí aparecem com mais frequência, tá? E agora, né, que você já sabe o que é a rejeição e os padrões que alimentam esse sentimento, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como a gente enfraquece isso. Como que a gente diminui isso, né? Afinal, essas crenças foram construídas ao longo das nossas vidas, né? Ao longo das nossas experiências, né? Com os nossos cuidadores, com os nossos pais, parentes, professores. Tá enraizado aqui dentro, mas como eu enfraqueço essa raiz, né? Então, o primeiro ponto e que eu falo com frequência aqui no meu canal do YouTube, lá no Instagram, é o questionar os seus pensamentos, tá? Então aqui entra o que a gente chama de questionamento socrático, né? Sempre que você se sentir rejeitado, faça perguntas a si mesmo, né? Perguntas do tipo, será que eu estou exagerando? Existe outra explicação para o que aconteceu, né? Ou isso realmente define quem eu sou, tá? Então sempre se questione, sempre questione os pensamentos que vêm à sua cabeça, querendo te fazer engolir algumas verdades que nem sempre são verdades. É isso mesmo, gente. Nem tudo que a gente pensa é real, tá? Então a gente precisa questionar para entender até que ponto isso é verdadeiro, tá? Uma segunda coisa, né, que você pode fazer para enfraquecer, né, essas raízes aí de rejeição é reinterpretar, né, as situações. Então, ao invés de ver uma experiência negativa como uma rejeição pessoal, tente enxergar como uma oportunidade de aprendizado, né? Então, se pergunte, o que eu posso aprender com isso? Tá? O que eu posso... existe uma outra maneira de eu interpretar essa situação? Tem alguma outra possibilidade? Tá bom? Qual seria um pensamento alternativo para essa questão que eu estou vivenciando? Tá? Uma terceira dica é construir aí uma autoestima resiliente, né? Uma das melhores maneiras de reduzir o impacto da rejeição é fortalecer a sua autoestima. Então, quando você se conhece bem e valoriza suas qualidades e compreende e aceita suas vulnerabilidades, né? A rejeição, ela tende a doer menos. Tá certo, gente? E um recadinho, né? Se você quer ir além e aprender a mudar a forma como você pensa diante das situações que envolvem a rejeição na sua vida, né? Eu criei, desenvolvi aí o método Descomplique Seus Pensamentos, onde eu ensino estratégias práticas, né? Para você identificar, questionar e reformular os pensamentos que alimentam, né, a fobia social, o medo da rejeição, o medo do julgamento, né? E o que é esse método Descomplique Seus Pensamentos, que eu chamo de método DP, né? É um composto aí de 7 aulas práticas, onde você aprenderá a lidar com esses pensamentos sabotadores que te impedem de viver aí de forma mais leve e segura, tá? Se isso faz sentido para você, eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo para você, tá certo? Então agora eu quero dar um exemplo, né? Voltando aí para o vídeo, eu quero dar um exemplo de como você pode aplicar uma dessas técnicas de questionamento socrático, tá? Em uma situação real, tá? Então imagine aí, vamos imaginar que você enviou uma mensagem para alguém e essa pessoa demorou para responder. Então imediatamente, né, você pensa, ela está me ignorando porque não gosta de mim, né? E a partir disso você poderia perguntar, né, a si mesmo, né, usando o questionamento socrático, tá? Então, eu tenho provas concretas de que essa pessoa não gosta de mim? Ou será que ela só está ocupada? Ou você também pode perguntar, quantas vezes eu já demorei para responder por estar ocupado? E isso não tinha nada a ver com rejeitar alguém. Percebe? Você também se coloca na situação e recorda, não, eu também já demorei para responder responder o WhatsApp, responder uma mensagem. Isso não significou que eu estava rejeitando aquela pessoa, tá? Então isso pode te ajudar aí a olhar para a situação de uma forma mais realista, mais assertiva, tá? E lembre-se, gente, a rejeição é um sentimento que podemos, né, lidar, controlar, tá? Quando mudamos a forma de enxergar e interpretar o mundo ao nosso redor. Então, esses padrões de pensamento
podem ser mudados aí com prática, paciência, né? Com a devida reestruturação cognitiva, tá bom? Agora é com você, né? E aí eu quero que você também compartilhe aqui comigo qual dessas estratégias que eu compartilhei hoje, né? Que você vai aplicar aí primeiro. Se você também já aplicou alguma dessas estratégias, me conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.